Seguimos já para o primeiro segmento deste podcast, uma conversa com João Manso Neto, o presidente executivo da Greenvolt. A conduzir esta entrevista comigo está a diretora executiva do Capital Verde, Ana Batalha Oliveira. João, muito obrigado pela disponibilidade em falarmos aqui sobre a sustentabilidade, nomeadamente na área da energia, no podcast da Prova de Futuro. Queria começar com uma pergunta relativamente geral, que é: que benefícios é que as empresas portuguesas podem colher ao apostarem na sustentabilidade energética desta altura? Como é que este fator, que importância é que este fator poderá ter ou deverá ter nas estratégias das empresas? Veja, do meu ponto de vista, a sustentabilidade não é um luxo, a sustentabilidade é uma necessidade. E o que se pode aconselhar alguma coisa é que as empresas entendam aquilo que a sustentabilidade se pode traduzir num efeito positivo na conta de resultados. Porque se as empresas não fizerem nada em termos de sustentabilidade energética, não só não ficarão bem em termos de imagem, mas mais importante que isso, acabarão por perder. E, portanto, o conselho que daria é que as empresas procurem buscar, dentro dos modelos de sustentabilidade que existem para reduzir o nível de poluição, a emissão de CO2, procurar aqueles subprodutos, aquelas aplicações que permitem, efetivamente, preparar-se para o futuro e ter um efeito, muitas vezes positivo já, na conta dos resultados. Portanto, estamos a falar do bottom line e também de imagem. Mencionou a imagem. Mas é as duas coisas. Veja, muitas vezes pensa a sustentabilidade só como imagem. Não é. Se não se fizer nada de sustentabilidade, vai-se ter um custo de P&L, de bottom line. E muitas vezes esse custo não é só a prazo, é já. E o custo já pode não ser só um custo, é um ganho interessante. Eu defendo muitas vezes isto. Muitas vezes há empresas que suponhamos têm, nós suponhamos que existem, têm criados enormes. Uma empresa de logística. A empresa pode dizer assim: vamos pôr aqui painéis, para que isso o meu consumo de eletricidade é tão pequeno? Esquece que não só poderia poupar alguma coisa, mas sobretudo aquilo que deixa de ganhar. Ou seja, pôr ao serviço, diria, da comunidade, mas também dele, uma capacidade de produção de energias renováveis que, além de mais, não tem efeitos intrusivos, não se nada disso. E veja, isto é uma coisa que pode parecer estranho, mas que o nível, sendo tão evidente, o nível de aproveitamento disto ainda é muito pequeno. E diria que não é só cá, é pequeno genericamente. Começamos hoje a ver multinacionais, grandes investidores de real estate, a olhar para isto seriamente. Mais uma vez, é sustentável. Fica bem a imagem? Fica. Mas, em cima disso, há uma fonte de proveitos que se perde. Ou seja, muitas vezes, quando se fala de sustentabilidade, só se pensa nos custos. Há que pensar também, só se pensa nos aumentos de custos. Há que pensar também na possibilidade de aumentar receitas ou reduzir custos diretos. E diria que é assim que eu penso que as empresas têm que pensar. Que considera que são mais promissoras precisamente para as empresas se tornarem mais sustentáveis energeticamente? Bom, é mais simples. É mais simples. É de facto os painéis solares que se podem cada vez mais associar a baterias. Uhum. E muitas vezes ao associar-se a baterias também se associa a uma modificação dos veículos, o carregamento de veículos elétricos. E isto é mais simples, é mais evidente. Agora, isto resolve o problema da eletricidade. A questão da energia não é só eletricidade. Quer dizer, o calor, em muitos casos, é muito mais importante que a eletricidade. E já são necessárias outras soluções. Bombas de calor, algumas mais eficazes ainda, que têm a ver com o armazenamento térmico. Portanto, diria, o que é evidente e massificável é os painéis e cada vez mais com baterias, mas as bombas de calor, a nível industrial também, o armazenamento térmico para muito altas temperaturas também faz todo sentido. Mas dizia que a penetração ainda é muito pequena, pelo menos na parte dos painéis, e baterias também será pequena, ainda mais. Em que ponto estamos e em que ponto é que acha que deveríamos estar no médio prazo? Mais do que aquilo que eu acho, a União Europeia, acho que foi em 2022, falou em que no final da década isto podia representar 25% do consumo elétrico. E veja, no consumo elétrico vai ser numa economia que vai ser mais eletrificada do que hoje. Portanto, está a ver, é uma enormidade. Nós hoje não temos 5%, a maior parte disso. Exato. Uma das tecnologias, uma das soluções que o João tem apoiado publicamente é o desenvolvimento da produção
energia renovável, especialmente em solar, de forma descentralizada. Sim. Isto é um tema que é relativamente novo no meio público português. Gostaria de lhe pedir se nos puder ajudar a explicar aos nossos ouvintes o que é que isso significa, como é que isso funciona e qual é o papel que as empresas poderão ter nessa nova forma de rede de geração de energia. Basicamente, a produção tradicional de eletricidade baseia-se em centros produtores centralizados e depois há linha, há fios, mais subestações e o tipo de equipamentos que levam a energia aos consumidores. Bom, centralizado e depois vai por fios, por redes e com toda a superestrutura até lá. Basicamente fábricas de energia. Sim, centralizadas, podem ser renováveis, podem ser hidroelétricas, podem ser a carvão, podem ser nucleares, pode ser o que quisermos, mas o modelo cabe-se um bocadinho este. Bom, qual é o problema de utilizar as renováveis para grandes projetos? A vantagem é que são projetos maiores, com mais eficiência, mas quais são as duas vantagens? Uma, sobrecarga das redes, portanto, mais investimento em rede, muito mais. Ainda ontem Draghi, portanto, diz isso, que é preciso investimentos muito mais em redes. Outro é questões ambientais. Portanto, quando se tivermos uma floresta, mesmo de eucaliptos, e substituímos por painéis fotovoltaicos, não é fantástico. E posso dar 500 exemplos, uma região agrícola. Bom, pelo contrário, se utilizarmos os telhados das fábricas, das casas, dos mercados, das escolas, dos estádios de futebol, para produzir eletricidade e vendê-los para si ou para os vizinhos, primeiro, o impacto ambiental é mínimo, normalmente é mínimo, o investimento em redes acaba de ser menor, porque não precisa de tanto investimento global, e mais uma vez, pergunta, isto é muito caro, não é? Os números revelam que, genericamente, isto paga-se. E quando eu digo paga-se com rentabilidade, com paybacks, 3, 4, 5 anos, normalmente não mais do que isto, muito rápido, portanto. E depois tem o interesse adicional, é que neste momento existe um mercado privado que financia este tipo de projetos. A empresa, se quiser, investe. E às vezes tem que o fazer para beneficiar dos PRRs e de outro tipo de subsídios. Tem que estar no sistema seu ativo, mas não tem. E, portanto, de facto, o potencial é gigante. E eu já tenho dito muitas vezes, nós temos em Portugal, primeiro, e a nível europeu está consagrado, se chama hoje o sharing, que é um bocadinho isto. Não só para o autoconsumo individual, mas também para vender aos vizinhos, o que eu não consumo. Por outro lado, cada vez mais acontece que esse tipo de investimentos tem realmente financiamento privado. E Portugal, como estava a dizer, tem uma legislação bastante avançada, mas de facto a aplicação do terreno ainda não está aos níveis que queremos. Porquê? Questões regulamentares, no pormenor, de alguma forma. Deveríamos ser mais rápidos. Isto, se calhar, muitos projetos deviam estar licenciados em 1, 2, 3, 4 meses, e às vezes não 6 meses ou 9. Mas também há outra questão, que é mais primária, que é pessoas que decidam. Veja, e de facto, e o que estou a falar, não só do setor privado, mas fundamentalmente do setor público. Porque, veja, o setor público é o maior terratenente, proprietário do país. Temos as câmaras, os governos e tudo mais. E mais uma vez, isto tem a ver com o orçamento. Não tem coisíssima nenhuma a ver com o orçamento. Aí é preciso subsídios. Mais uma vez, se quisermos pôr baterias, sim, mas se quisermos fazer o básico, que é só painéis, não precisa de subsídios. E muitas vezes, isto é contra-intuitivo, mas os PRR são perniciosos, porque as pessoas atrasam decisões de investimento à espera de um subsídio de que não precisam. Como digo, se for para baterias, já não é a mesma conversa, que as baterias, embora tenham baixado muito de preço, ainda estão caras relativamente, só painéis produzidos não precisam de subsídios para nada. Praticamente. Mas, nesse caso, até aproveitar para perguntar, porque realmente há sempre muito interesse nos apoios e incentivos da parte dos nossos leitores. Vê os apoios que estão agora disponíveis como suficientes ou afinal até ser pontos necessários? Para os projetos básicos, painel fotovoltaico, não precisa de subsídios nenhum. As pessoas é que gostam de ter subsídios. É um vício. Okay. Para o autoconsumo, portanto, acha que não valia a pena os avisos? Genericamente não. Okay. Genericamente não. O só autoconsumo, baterias? se quisermos no autoconsumo juntar com baterias, qual é que é a lógica de meter as baterias neste sistema? Acontece o seguinte, que as baterias não é só para isto, para o autoconsumo. O
os sistemas elétricos cada vez precisam mais de baterias. E porquê? Porque à medida que haja mais sol, há uma concentração de produção em determinadas horas. E não pode. Há, nomeado a fim de semana, horas em que a produção solar é tão forte, pode ser mais forte que o consumo. De onde cria situações de preços zero ou negativos mesmo. De onde as baterias têm a grande vantagem de poder deslocar numa base diária a produção de umas horas para as outras. Portanto, as baterias fazem falta a nível macroeconómico também. E aí diria que os apoios que se têm dado são insuficientes. E voltar ao aspecto que disse que eu acho interessante, que é quase uma questão de mentalidade aqui. A dependência privada dos subsídios, com o PRR especialmente muita expectativa. Segundo, alguma ausência de decisão no Estado. Isto é uma questão de literacia energética. Como é que se pode alterar isto? Como é que se pode mudar a mentalidade? O João já tem um percurso longo nesta área, viu como é que Portugal começou a pensar de forma diferente. Como é que se pode dar este próximo passo? O Estado ser um exemplo ajudava muito. Em que o Estado venha dizer, eu faço isto e financio isto. E o orçamento geral do Estado não lhe custa nada. Mas é que, veja, quando eu digo não custa nada, não é aquela história da escuta, sei que não custa hoje, mas custa amanhã. Não é isso. É que, além de não fazer o investimento, vai pagar, logo desde o momento zero, menos custo pela eletricidade. Está a ver? Porque não paga as redes. Aqui não há milagre. Não paga as redes porque não as usa, não é? Portanto, acho que o Estado a dar o exemplo é muito importante. O resto tem muito a ver com a mentalidade. Agora, quando eu digo, está atrasado, não há, mas há quem faça, claro que há. Portanto, dizia, nós temos um backlog para instalar de 150 megawatts, está a ver? Muitas vezes também se dá com algumas associações e tal. Mas algumas coisas fazem, empresas, alguns hospitais, embora os hospitais são excelentes como consumidores, como produtores, às vezes não tanto, porque os telhados estão ocupados com equipamentos. Nada a criticar, é? Agora, como consumidores, os telhados são fantásticos. Está a ver? Os telhados dos hospitais são fantásticos. Consomem eletricidade de uma forma enorme. Um caso em que nós participámos foi a AstraZeneca, e em que, de facto, o excedente que eles têm, eles vão dá-lo ao Hospital Amadora Sintra. Uma empresa privada e uma empresa do setor público. Nós temos um projeto outro que está implementado, que é no estado do Restelo, que fornece energia elétrica ao Hospital da Fundação São Paulo e Mou. Está a ver? Mais uma vez. Mais um serviço público associado. Mas ganha-se dinheiro, porque se não se ganha dinheiro, nós, como fazemos o investimento, o clube sai-lhe a necessidade mais barata. E o hospital também sai mais barato. Portanto, ninguém está a fazer caridade a ninguém. Agora, as pessoas têm, muitas vezes, ter tempo para pensar em coisas importantes, e a nossa vida, e todos nós cometemos esse tipo de erros, não é? Entre o urgente e o importante, escolhemos sempre o urgente, não é? Claro. Portanto, não estamos à espera que todos os outros sejam só. Portanto, agora, isto é uma coisa que temos que combater, e a maneira de combater isto é com muita persuasão. O Estado dá o exemplo, acho que devia, com todas as vantagens. A nível das empresas, tem que ser um trabalho muito. Tu veja, depois das empresas não é escala, é meter os painéis, tem que estudar, as empresas têm que estar bem preparadas. Não só para dizer que chega lá e mete os painéis, não, para ter que estudar. Sim, tem que ter recursos para estudar antes disso. Tem que haver um projeto que nós estamos a fazer, que é na antiga Ciência Nacional na Maia, é um projeto complexo. É preciso depois articular com os equipamentos. Não é uma coisa que se faça ali em 5 minutos. Está a ver? São coisas que já exigem. Nós, por outro lado, uma coisa que nós fazemos é trabalharmos, como estamos em vários países do mundo, a trabalhar de uma ótica, europeus, fundamentalmente, trabalhar isto de uma ótica multinacional, quer empresas lá fora têm cá subsidiárias, ou quer empresas portuguesas estão estabelecidas em vários mercados. Isso é algo que para nós é importante. João, uma última pergunta. Falando disto em termos de sociedade inteira, não é? Portanto, poder central, local, empresas e cidadãos, como é que vê o fenómeno das comunidades energéticas? Como é que vê a importância deste tipo de organizações para este desenvolvimento, para este próximo passo? As comunidades energéticas, como digo, se uma empresa tiver um telhado pequeno e consumir tudo, não precisa das comunidades energéticas para nada. Mas acontece muitas vezes, nestes casos que eu vos dei, um armazém, um mercado,
em que tem um consumo muito grande, uma capacidade de produção muito grande e um consumo próprio muito pequeno, a única maneira de fazer estes projetos rentáveis é vendendo aos vizinhos ou partilhando com os vizinhos. Isso só com comunidades. Isso não é só isso. Eu vou-lhe dar um exemplo de uma empresa sazonais. Por exemplo, uma empresa de concentrado de tomate. Tem telhados enormes, consome imenso na melhor altura do ano, mas no resto do ano, não. Ou seja, numa ótica de autoconsumo, não paga. Não mete lá uns telhados, umas coisas gigantes para consumir durante 2 meses do ano. Não. Tem que partilhar com os vizinhos. Às vezes as pessoas associam a comunidades só a coisinhas pequeninas, particulares, que não quer dizer que não encaixe também, mas a ligação entre indústria, instituições e particulares tem imenso potencial. Pode ser em grande escala, como estava a dizer. Mas hoje não é coisas gigantes, está a ver? Projetos tipo, já lá, umas centenas pequenas de kilowatts têm excedentes. Ainda hoje, por acaso, estive a ver isso de manhã, fizeram uma apresentação do volume, não é por causa deste criou. E de facto, nós neste momento já temos, embora demore sempre muito tempo, já temos 25 comunidades de energia a funcionar, 25 são aquelas em que há excedentes, está a ver? E temos muito mais projetos instalados, mas centenas, mas com comunidades finalmente a funcionar, 25, já totalmente licenciadas e a partilhar energia com outros. Muito bem, coisa João. engraçada. Muito obrigado pela presença neste podcast à prova do futuro e por ter partilhado a sua larga visão sobre este aspecto da sustentabilidade. Muito obrigado. Obrigada.